Professor William aqui para te ajudar. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem importante, que são circuitos elétricos. Nesse vídeo eu vou abordar corrente elétrica, circuitos elétricos, tipos de circuito elétrico, baterias e pilhas e além disso também vamos falar sobre a tensão elétrica. São 5 vídeos em um, bem resumidos, mas bem completos ao mesmo tempo. Vamos lá! Corrente elétrica. Vamos entender. Quando as cargas elétricas se movimentam, cria uma corrente elétrica. A corrente elétrica é medida pela quantidade de carga que passa por um determinado ponto por segundo. A unidade de corrente elétrica no sistema internacional é o ampere. Em outras palavras, a corrente elétrica é um número de elétrons que passam por um dado ponto por unidade de tempo. Existem dois tipos de corrente elétrica, a corrente contínua e a corrente alternada. Na corrente contínua, representada por CC, as cargas elétricas fluem no mesmo sentido o tempo todo. Um exemplo é a corrente elétrica criada por uma bateria. Na corrente alternada, o sentido dos movimentos das cargas elétricas varia. Um exemplo é a corrente elétrica criada por uma tomada na parede. Espero que você tenha curtido entender sobre esse tema. No próximo vídeo iremos falar sobre os circuitos elétricos e suas características. Vamos entender. Uma corrente elétrica pode persistir indefinidamente se as cargas circularem numa malha fechada. Isso aí é o que chamamos de circuito. As cargas são mantidas em movimento por um campo elétrico. Alguns componentes do circuito são condutores elétricos ou fio, que é conectado a uma fonte de alimentação de modo a formar uma malha fechada, que é uma ligação sem interrupções. Nós temos também o receptor, que por regra não é necessário, mas costuma estar presente, que é um dispositivo alimentado pelo circuito, como por exemplo uma lâmpada na sua casa, um ventilador ou um alto-falante no carro. Outro componente é a fonte de alimentação, é a fonte de energia elétrica, como por exemplo a bateria. Além disso, também temos o interruptor, que também não é necessário, mas que também costuma estar presente. Ele é um dispositivo para abrir e fechar o circuito, como por exemplo a tomada que usamos para ligar e desligar a luz. Além desses componentes mencionados, nós temos resistores, capacitores e geradores que também podem estar presentes no circuito elétrico. Espero que você tenha curtido entender sobre esses temas. O próximo vídeo é sobre os circuitos elétricos. Vamos entender. Como já sabemos, uma corrente elétrica pode persistir indefinidamente se as cargas circularem numa malha fechada. É isso aí que a gente chama de circuito elétrico. Essas cargas são mantidas em movimento por um campo elétrico. Aí existem dois tipos de circuito elétrico, o circuito em série e o circuito paralelo. Imagine que um elétron está para um carro, assim como o circuito está para as estradas de uma cidade. O circuito ele oferece para o elétron todos os caminhos que ele pode seguir. Quando só existe um caminho, trata-se de um circuito em série. Nesse tipo de circuito, a mesma corrente elétrica passa em todos os elementos presentes, e quando o circuito é aberto em qualquer ponto, a corrente para de circular. Ou seja, se a lâmpada de um circuito em série queimar, vai interromper o fluxo de elétrons e a corrente elétrica vai deixar de passar por ali. Já em um circuito paralelo, que é como uma estrada com diferentes caminhos, é possível dobrar à direita ou à esquerda. Em um circuito paralelo, os elétrons podem seguir mais de um caminho. Então, quando um caminho é interrompido, a corrente não para, porque os elétrons ainda podem seguir outro caminho. Ou seja, em circuitos em série, só existe um caminho para os circuitos se movimentarem. Em circuitos paralelos, existem diferentes caminhos e quando um caminho é interrompido, o elétron pode seguir por outro caminho. Baterias e pilhas. Vamos entender. Baterias e pilhas são algumas das fontes de energia possíveis de alimentação que fazem as cargas elétricas se movimentarem no circuito. Aqui no canal tem vídeos sobre corrente elétrica, circuitos elétricos e seus tipos. Vale a pena conferir. Quando uma bateria ou pilha é conectada a um circuito, ela cria um campo elétrico com um terminal positivo e um terminal negativo. Esses terminais geralmente são marcados com sinais positivo e negativo, respectivamente.
Um exemplo disso são as pilhas comuns que usamos em controles remotos. Já ouviu falar daquele ditado, os opostos se atraem? Em pilhas e baterias é do mesmo jeito. Os elétrons que possuem carga elétrica negativa são atraídos pelo terminal positivo, oposto à carga elétrica dele, e repelidos pelo terminal negativo, que é igual à sua carga elétrica. Lembrando que os elétrons viajam pelo circuito como os carros numa estrada, contanto que o circuito seja uma malha fechada. Então vamos relembrar. Em baterias e pilhas, que são fontes de energia, os opostos se atraem. Elétrons são atraídos pelo terminal positivo, pois possuem carga elétrica negativa, e repelidos pelo terminal elétrico negativo. Espero que você tenha curtido e entender sobre esse tema. No próximo vídeo iremos falar sobre a tensão elétrica. Vamos entender. Mas o que é tensão? A energia dos elétrons que passam no circuito por unidade de carga é chamada de tensão. Essa tensão ela é medida em volts. Ela é a diferença potencial elétrico entre dois pontos no circuito, como os terminais positivo e negativo de uma bateria ou pilha. É a tensão que fornece energia potencial para o elétron, assim como a gravidade fornece energia potencial para a gente se manter acima do chão. Quanto maior a tensão, maior a diferença de potencial e maior a energia que a corrente pode fornecer. Dessa forma, uma bateria de 12 volts é capaz de fornecer uma lâmpada pequena muito mais brilho do que se ela tivesse ligada a uma pilha AA, que possui 1,5 volts. Ou seja, tensão é a quantidade de energia potencial que um elétron no circuito pode ganhar. Espero que você tenha curtido e entender sobre esse tema. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até mais.